O tema é sobre a idade, né? E, cara, não é um tema muito incomum, não, tá bom? Eu separei algumas perguntas que a minha galera faz aqui para você ver como não é incomum e que muitas vezes pode ser uma trava sua aí também, tá bom? Então, eu sei que é muito normal, essa parada de idade realmente deixa a gente muito travada. Na verdade, tudo que é uma possível limitação, né? A gente acaba muitas vezes se enquadrando nela, né? Então, eu já vou bater um papo aqui só para você ver como isso não é um problema para você também, tá bom? Cara, olha só, né? A primeira pergunta aqui que a galera fez foi a seguinte, ó. Minha idade permite mudar de carreira de trabalho, né? Fazer essa transição de carreira para CDPRO, para cientista de dados profissional, né? E aí, olha, aí eu peguei, né? Eu pego a idade entre 35 e 44 anos, tá bom? Cara, olha só que interessante, entre 35 e 44 anos. Antes de mais nada, é a flor da idade, né? Tá de brincadeira, né? Pô, eu tenho 42 aqui, cara, eu tô apto a trabalhar aqui, se envolver dados, eu consigo me virar aqui e aprender o que for necessário. E, na verdade, cientista, a gente está em constante aprendizado, beleza? É uma parada, pode esperar que o cientista de dados, ele é um cara que está sempre aprendendo. Por quê? Porque a gente hoje em dia tem um ferramental tão grande para trabalhar, disponível para a gente escolher e tentar se adequar ali nas necessidades da empresa, né? Então, assim, acaba aparecendo muita coisa, a gente está sempre se inovando. Então, a gente vai estar, por mais que você esteja trabalhando, né, é uma coisa que tem que ficar bem massa aí na sua cabeça. Por mais que você entre numa empresa e você saiba uma tecnologia, grandes chances são que dentro da empresa você precise fazer alguma coisa que seja ainda diferente daquilo que você já está acostumado a fazer, sabe? Então, assim, Eduardo, eu estava acostumado com trabalhar com o Python, com o SAS, lá no Banco do Brasil, aí agora eu fui pro Itaú, e aí, cara, eu vejo que a galera lá adora o Spark e o Scala, e aí, como é que faz? Aí a gente aprende exatamente o que é necessário, né? Outra coisa que eu preciso muito tirar o medo, né? A galera acha que precisa aprender tudo do zero e tudo do início ao fim, né? De tudo que existe de uma programação precisa aprender. E na realidade não é bem assim, saca? A realidade é que existem coisas que são importantes para você trabalhar com os dados e é só isso que você precisa saber. Então, cara, ó, a sua idade de 35 a 44 anos, inclusive 35 a 44 anos, é a idade média dos meus alunos, saca? Que estão trabalhando como cientista de dados. Então, de 35 a 44 anos. Beleza? Agora, olha só que interessante. Outra pergunta, né? É possível fazer uma recolocação no mercado acima de 50 anos? Né? Olha só que massa, né? Então, assim, tudo depende do background, beleza? Tudo depende do background. Então, se você está acima dos 50 anos, mas você já teve uma outra experiência que te ajuda a trabalhar com dados, é uma parada muito massa. Por quê? Porque você já utiliza esse background para ser um trampolim para você, saca? Então pensa aí, olha só, tem um aluno, né, o nome dele é Sérgio, e aí o Sérgio, ele já tem ali 55, se eu não me engano, 54, 55, e aí o Sérgio já tinha uma experiência em trabalhar com tecnologia. Só que, cara, ele era uma pessoa que, além de ter essa experiência com tecnologia, ele entrou no CD Pro e aprendeu muitas coisas lá dentro e conseguiu ter uma visão mais gerencial da parada. O que eu estou querendo dizer com isso? Por ter um amadurecimento um pouco maior, né, e por já ter experiência de coordenar outras pessoas, ele acabou, olha só, aproveitando esse conhecimento em dados para liderar uma equipe. Olha que interessante, né? Então, ele teve várias oportunidades, né? Ele, pela idade, o background dele foi até interessante, porque foi ajudando ele, né? Por, por ele ter essa experiência anterior, e hoje ele coordena, né? Então, olha só que legal, né? Pô, pensa aí, cara, não é qualquer um, assim, então você tem que pensar no ponto positivo da sua idade, o que você tem de background para você utilizar essa sua força maior aqui na ciência de dados, saca? Então, ó, aí eu vou me dar um exemplo, né? Eu com 50 anos, né? A experiência que eu tive em todos os projetos que eu já tive na vida, né? A experiência que eu tive em liderar pessoas, às vezes você já teve essa experiência, tudo isso conta, saca? Então tenta absorver aí algumas qualificações que você teve ao longo da vida para que você possa se colocar profissionalmente. Beleza? Ó, vou para outra pergunta aqui. É assim, ó, existe oportunidade de trabalho para pessoas acima de 45 anos? Olha, tá vendo que tá tudo linkado à idade, né? Acima de 45 anos, puxa vida,
a idade média, né, dos alunos ali que estão trabalhando é de 35 a 44, né? Então, cara, tem, né? Claro que tem. O Serjão foi um exemplo, né? E, cara, não, tá de brincadeira, né? Tá falando, né, acima de 45 como se fosse assim, não, tu já tá na idade da aposentadoria, né? Ainda que tivesse uma idade de aposentadoria, eu tenho alunos muito tora que os bichos estão lá com 64 anos, ó, que show de bola, né? 64 anos e tá lá lenhando, tá, gosta do que faz um trabalho lindíssimo, né? Lá no sul, e tá ali querendo trocar de carreira. Por quê? Porque para ele quer evoluir, 64 anos, pensa aí, né? Ele quer evoluir, e ele tá lá, tá indo ver, tá mandando bem, né? O cara manja bem de outras coisas, né? Então, ó, lembra aquilo que eu falei, né? Do background. Background é muito importante, tá bom? Então, ele tinha um background, conhecia algumas programações, né? Então, ele programava em PHP, aquelas coisas de site e tal. Então, agora está aprendendo a lidar com os dados, na ciência de dados, e pensa na potência que é esse cabra, né? Com 60 e tantos anos, diante de toda a experiência que ele já teve, e ainda aproveitar a ciência de dados para dar um boom, né? Cara, então, assim, a idade definitivamente não é um limitador para você, tá bom?